Vamos então a mais uma aula de topografia 3, hoje tratando de poligonais. A poligonal, o tipo de poligonal que nós iremos tratar é a poligonal denominada enquadrada. Bom, antes de começar o assunto propriamente dito, é interessante que vocês busquem o material de apoio, tanto lá no sistema, no SIGA-A, ou na página do curso para que melhor acompanhar as nossas aulas. Também vocês podem realizar o roteiro de cálculo que vai ser apresentado aqui, preenchendo a planilha com o exemplo deste vídeo. E depois realizando o exercício que se encontra lá no sistema acadêmico. Bom, as poligonais que são denominadas enquadradas, elas são apoiadas e fechadas em pontos e direções distintas. E aqui nós temos dois exemplos do que vem a ser uma poligonal enquadrada. Então aqui nós temos o ponto de partida e a direção da partida, depois o ponto de enquadramento e a direção do enquadramento. Nessa outra poligonal, aqui nós temos então o ponto de partida e o azimute da partida, e no final aqui, o ponto de enquadramento e o azimute de enquadramento. Então são dois modelos das várias possibilidades que nós poderemos ter para uma poligonal do tipo enquadrada. Bom, para qualquer que seja a finalidade do nosso levantamento, nós devemos confeccionar um croquis. Então aqui está o croquis da nossa poligonal, com todos os elementos, a forma de fixação e os sinais que foram utilizados para a sua confecção. Sempre é importante planejar e confeccionar um croquis. Para nós realizarmos esse cálculo desse tipo de poligonal, nós iremos utilizar uma planilha onde constam todos os elementos de cálculo que nós utilizaremos para o cálculo e um roteiro com as fórmulas que serão utilizadas. Então, aqui esse roteiro ele já está na sequência de cálculo e à medida que eles vão sendo realizados, nós iremos preencher essa planilha. Então, é importante também realizarmos uma memória de cálculo, embora as fórmulas estejam aqui, pelo menos de uma linha, para que saibamos de que forma foi calculado. E para aqueles que desejarem, essa planilha ela pode ser transformada numa planilha eletrônica e também existem programas específicos de topografia que realizam esses cálculos. Então eu posso, através desses dados de entrada aqui, transferi-los para um programa específico que irá realizar o mesmo cálculo que essa planilha realiza. Então vamos preencher a nossa planilha com os nossos dados do levantamento. Então nós temos o nome dos pontos, a precisão nominal do nosso equipamento, as coordenadas do ponto de partida e as coordenadas dos pontos de enquadramento. Então o primeiro item é o perímetro, que é a soma de cada um dos lados da poligonal que foram medidos. Então esses são os dados do nosso levantamento, da média das distâncias, e aí então nós temos então o perímetro. Agora nós vamos determinar o azimute de partida, que nada mais é do que uma transformação de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Então, na nossa calculadora, nós vamos lá
utilizar a função polar. E aí, então, vamos preencher com esses dados das coordenadas aqui, lembrando sempre que primeiro y e depois x. E assim nós podemos calcular tanto a distância quanto o azimuth que nos interessa, que é o nosso azimuth de ré ou azimuth inicial. Lembrando sempre, se a soma for negativa, nós devemos somar 360. Então, no nosso exemplo, vamos pegar aqui as coordenadas da estação de partida e de ré. Vamos colocar esses dados na calculadora. Então, primeiro a distância e agora o nosso azimuth. Como ele foi negativo, então vamos somar 360. E aí nós temos então o nosso azimuth de ré ou azimuth de partida. O segundo azimuth que nós devemos calcular é o azimuth de enquadramento. Também é uma transformação de coordenadas retangulares em coordenadas polares. O mesmo processo, só que agora nós queremos o azimuth da estação para a última avante. Usamos a função polar da calculadora, colocamos primeiro y e depois x, e aí nós teremos o nosso cálculo, o nosso azimuth de enquadramento ou de chegada. Então, no nosso caso, vamos passar os dados para a calculadora. Inicialmente a distância entre os dois pontos. Essa distância não vai entrar no nosso cálculo, mas dependendo, se for processar, dependendo do programa, ele vai pedir essa distância. E agora, então, teremos o nosso azimuth de chegada ou azimuth de enquadramento. Bom, calculados os dois primeiros azimuths, então nós vamos transportar através do nosso levantamento o azimuth de partida até o azimuth de enquadramento. Para isso, nós vamos calcular os azimuths do nosso levantamento. E o primeiro azimuth, nós vamos utilizar essa fórmula clássica, que é o azimuth de vante é igual ao azimuth de ré mais o irradiado. Então, para o primeiro azimuth, direto essa fórmula. Para os demais, nós iremos usar azimuth anterior, mais ou menos 180, mais o ângulo irradiado. Então, nós vamos transformar o azimuth que foi medido para termos o nosso azimuth de ré. Então, nós precisamos, para a primeira estação, vamos trazer aqui os elementos que foram medidos, os ângulos irradiados, o nosso azimuth de ré, e agora vamos ao nosso esquema de levantamento. Então, nós temos a primeira estação, nós fizemos, então, o cálculo do azimuth de ré, temos a segunda estação, medimos o ângulo irradiado, e agora com isso, ângulo irradiado e azimuth de ré, nós podemos calcular o nosso azimuth de vante. Então, primeiro, azimuth de vante é a somatória de ré mais irradiado. Bom, para os demais azimuth, então, nós iremos utilizar aquela segunda fórmula. Então, para isso, agora, nós vamos mudar a nossa estação para o ponto A2, e agora nós vamos transferir aquele azimuth que era de vante pelo prolongamento do alinhamento e ele vai se transformar no azimuth anterior. Para ele virar no azimuth de ré, nós vamos somar ou subtrair 180 graus. E agora, então, nós teremos o nosso azimuth de ré. Vamos medir o ângulo irradiado até o próximo ponto de vante. E agora, então, nós temos todos os elementos para o cálculo do azimuth de vante. Então, agora, podemos calcular o azimuth de vante.
E assim nós iremos fazer com os demais azimutes. Então, vamos trazer os dados do levantamento, a forma que nós vamos utilizar. Agora nós estamos na estação A3. Vamos transportar o nosso azimute, transformá-lo em azimute de ré. Vamos medir o ângulo irradiado. E agora nós podemos calcular, então, o nosso azimute de Vande. E vamos agora para a nossa última estação. Transportar o azimute anterior. Transformá-lo em ré. Medir o irradiado. E agora nós iremos calcular, então, o nosso último azimute. Vamos, então, preencher agora os campos que nós realizamos no nosso roteiro, que são perímetro, os azimutes de partida e de enquadramento, e cada um dos azimutes. Nós vamos comparar o último azimute que foi calculado com o azimute de enquadramento, que é aquele que ele já existe. Vamos verificar se nós conseguimos chegar nesse valor. Então, nós temos aqui nosso azimute de partida, nosso azimute de enquadramento, e nós fizemos esse cálculo, transporte desse azimute até chegar no último ponto. E nós vamos comparar, então, esse, que foi calculado em função do nosso levantamento, e este que já existia no local. Então, os dois, em teoria, deveriam ser corretos. Se eles não são exatamente iguais, então nós temos um erro, e nós precisamos conhecer esse erro. Então o erro vai ser o último azimute que foi calculado menos o azimute de enquadramento. Aí nós teremos então o erro angular. Então no nosso caso, nós tivemos um erro angular de 7 segundos. Bem, sempre que nós temos um erro, nós temos que saber se esse erro é tolerável. Então, para isso, nós vamos verificar se existe alguma norma ou alguém que estabeleceu um limite para esse nosso erro. E no nosso caso, nós iremos adotar uma fórmula que a tolerância angular é igual a um fator aqui de 10 segundos mais 3 vezes a precisão nominal do instrumento, que multiplica a raiz do número de estações ou de vértices. Bom, no nosso exemplo, então, lembrando que esse número de estações é onde eu efetivamente estacionei meu equipamento. Então, nós temos uma tolerância angular para esse nosso levantamento com o equipamento que nós utilizamos de 40 segundos. Então, vamos comparar essa tolerância com o erro cometido. Lembrando sempre que a tolerância tem que ser maior ou igual ao erro cometido. Então, fazendo a verificação, nós estamos, então, perfeitamente dentro da tolerância estabelecida. Se estamos dentro da tolerância, então nós podemos fazer a correção angular. Então, para isso, nós faremos uma correção proporcional ao número de estações. Então, como nós temos um erro, e nosso erro foi positivo, a correção sempre terá sinal oposto ao erro. E como no nosso caso aqui, nós estamos usando a correção em azimute, ela deve ser acumulada. Então, vamos fazer o cálculo da correção acumulada. Depois nós iremos arredondar esses valores e vamos fazer a verificação dessa correção, de tal forma que a última correção aqui, ela tem que ser igual ao erro com o sinal oposto, porque senão nós não vamos corrigir o erro.
nós iremos ampliar o erro. Então, agora, vamos fazer a correção dos azimutes, que é uma soma, então, do azimute que foi calculado, mais o valor da correção. E aí nós teremos, então, o cálculo de todos os azimutes corrigidos. De tal forma que o último azimute corrigido, ele tem que ser igual ao azimute de enquadramento. Com isso, agora vamos preencher, então, os dados do erro angular, da correção, da tolerância e o nosso azimute corrigido. Com isso, nós concluímos a primeira parte da nossa planilha. Vamos reforçar aqui a importância de fazer esses controles para podermos continuar com nossos cálculos. Então, a segunda etapa, nós temos o cálculo das projeções, que é uma transformação de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Então, agora aqui eu tenho o azimute divante corrigido e a distância, e eu vou calcular, então, os deltas x e y para verificarmos os erros na parte linear. Então, vamos lá na nossa calculadora, vamos chamar a transformação de coordenadas polares para retangulares. E vamos colocar lá, então, primeiro a distância e depois o azimute corrigido. E esses valores eles ficam armazenados na memória E para a distância e na memória F para memória E para o delta Y e na memória F para o delta X. Então, enquanto nós não fizermos uma outra operação, esses números ficam guardados nessa memória. E eu chamo essas memórias, apertando as teclas alfa cos e alfa tan. Então, eu tenho esses dados, caso eu necessite verificar se são esses mesmos os valores. Então, no nosso exemplo, vamos trazer aqui os dados que foram calculados. Então, nós temos as distâncias e os azimutes corrigidos. Nós vamos aqui, então, simular esses valores. Distância azimute corrigido. Na calculadora, nós temos primeiro, sempre, o delta y, e depois nós temos o delta x. Então, atenção para a ordem na calculadora. O segundo ponto, então nós temos lá o azimute e a distância, vamos preencher lá na calculadora, temos o delta y e o delta x. E no terceiro, também ângulo e distância, e vamos ter o nosso delta y e o nosso delta x. Bom, veja que o último não foi necessário porque nós já temos esses valores das coordenadas do ponto da última estação e do ponto da última avante. Vamos então preencher a segunda parte da nossa planilha e vejam que aqui também nós temos o formulário que nós vamos seguir essa ordem aqui. Então, inicialmente o cálculo das projeções e essa linha aqui ela fica, não há necessidade de preenchimento, porque nós já conhecemos esses valores aqui. Agora nós iremos fazer, então, a somatória dessas projeções. Primeiro, em x, simplesmente fazer a somatória, levando em consideração os sinais, e depois a somatória em módulo, quer dizer, todos os números positivos. Nesse caso, os dois são iguais, mas pode não ser iguais. E também em y, o mesmo padrão. Então, primeiro levando em conta os sinais, e depois a somatória em módulo. Bom,
feito o cálculo das projeções, nós vamos verificar se nós temos o erro nas projeções. Por quê? Porque nós temos aqui a partida e nós temos o enquadramento. E agora nós fizemos a somatória de cada uma dessas projeções e nós vamos verificar se elas batem com os deltas que já existiam aqui. Então, o x de enquadramento menos o x da partida, já existia um valor. E o nosso levantamento deveria chegar nesse valor. Se não chegar, significa que nós temos, então, um erro. Então, o nosso erro é somatório das projeções, levando em conta os sinais, menos a coordenada de enquadramento, menos a coordenada de partida. Então, para o nosso exemplo, nós temos aqui os valores e temos aí o valor de um erro. O mesmo procedimento, então, nós podemos adotar para o eixo Y. É o mesmo procedimento. Os valores e temos aqui o valor. Como nós temos um erro em x e um erro em y, nós podemos calcular, então, o erro linear, que nada mais é, porque isso é um triângulo retângulo, é o teorema de Pitágoras. E aí, fazendo esse cálculo, é importante que esses valores sejam todos positivos aqui na fórmula. Nós teremos, então, o nosso erro linear. Então, a tolerância e a precisão linear são definidas ou pelo nosso contratante ou normatizadas. Então, nós vamos verificar se o erro que nós cometemos está dentro da nossa tolerância. Então, para a nossa tolerância, nós vamos adotar a fórmula do perímetro dividido por 12.000. Então, no nosso caso aqui, a tolerância linear foi 0,14. E para a precisão linear, nós iremos adotar o perímetro dividido pelo erro linear. Então, temos aqui 1 para 74.000 arredondando. Vamos fazer a verificação, então. A tolerância tem que ser sempre maior ou igual ao erro linear cometido. Então, nós estamos dentro da tolerância. E nós vamos adotar a precisão linear 1 para 12.000. Então, quanto maior esse número aqui, melhor o nosso levantamento. Então, no nosso caso aqui, nosso levantamento está muito melhor do que a precisão que foi estabelecida como tendo ser alcançada, nós podemos corrigir o nosso levantamento. Bom, nós iremos fazer a distribuição do nosso erro proporcional ao valor de cada projeção. Então, nós temos aqui um erro em x, esse delta, cada um deles, e nós vamos fazer isso, então, proporcional. Cada um deles vai receber um pedacinho lá do erro, proporcionalmente ao tamanho dessas projeções. E é claro que a correção sempre terá o sinal oposto ao erro. Senão eu não vou corrigir, vou aumentar o meu erro. E se nós formos verificar se a nossa correção está correta, somando as parcelas que foram distribuídas, ela tem que dar igual ao erro, com o sinal oposto. Então, fazendo as nossas contas, fazendo os nossos dados do levantamento, nós vamos ter aqui o valor para cada uma das parcelas, cada um dos deltas, que vão precisar ser corrigidos.
Somando, nós vamos ter o 0,21. Vamos fazer agora em Y. E vamos fazer a verificação, então, das projeções. Então, tanto projeções em X quanto em Y foram distribuídas e verificado se os nossos cálculos foram corretos. E agora nós iremos fazer a correção das projeções, utilizando aqui os dados que foram calculados. Um exemplo aqui, se as correções fossem positivas, então eu tenho a correção, o delta mais a correção, e teremos então o delta corrigido, assim como cada um deles. Se nós formos juntar, vamos lembrar lá que nós temos um intervalo já pré-determinado, somando todos os deltas corrigidos, então nós vamos ter exatamente o valor entre a diferença coordenada de enquadramento e a de partida. Então nós teremos então nosso levantamento perfeitamente corrigido. Então vamos trazer aqui a fórmula e os dados do nosso levantamento. Vamos fazer a verificação com os dados aqui da projeção corrigida, tanto em X quanto em Y. E agora nós temos os valores finais. Podemos passar então todos para a nossa planilha. Então aqui as somatórias, os valores de tolerância, as projeções corrigidas e finalmente então nós podemos partir para o cálculo das nossas coordenadas. Então nós iremos utilizar a fórmula aqui, a coordenada anterior mais o delta corrigido. Temos então os valores aqui da coordenada inicial, que é a primeira, e cada um dos deltas. E vamos começar então a verificar como isso vai funcionar na prática. Nós temos o delta mais o delta x, coordenada inicial mais o delta, o primeiro delta, e aí nós temos então a coordenada do ponto. Essa coordenada vai ser anterior mais o delta, e aí nós teremos a coordenada do próximo ponto. Ela é agora anterior mais o delta, e teremos a coordenada do último ponto. Essa coordenada aqui, ela tem que ser igual a que já existia, porque ela é a coordenada do enquadramento. O mesmo procedimento agora vamos fazer para y, eixo y. Então temos a coordenada inicial mais o delta, temos a coordenada do ponto, que vai virar anterior, mais o delta, nós teremos então a próxima coordenada do ponto, que vira anterior, mais o delta, nós teremos a coordenada do último ponto, que é o ponto do enquadramento, e que essa coordenada então já é conhecida. Vamos fazer o preenchimento aqui. Então agora nós temos todas as coordenadas, e aí nós podemos então elaborar um desenho com todas elas e o relatório da nossa poligonal. Então podemos marcar aqui no nosso desenho os valores dessas coordenadas que foram calculadas, e podemos então fazer o nosso ligando os pontos agora,
teremos então a nossa poligonal. Poligonal enquadrada. Bom, então é sempre importante que vocês, ao acompanhar esse vídeo ou a apresentação que está lá no SIGA, façam esse exemplo do roteiro, depois o exercício que foi proposto e, por último, a atividade de avaliação. Qualquer dúvida é só entrar em contato com um dos professores da disciplina.